Olá, toda semana aqui no Câmara Livre nós conversamos sobre histórias de vida. A ideia é trocar com você informação, para você que está acostumado com o nosso bate-papo nesse fundo escuro, nessa questão mais intimista, é a partir dessa troca de ideias e de conteúdos, procurar proporcionar eventualmente a você uma forma de olhar para o seu interior, o seu mundo ao redor. E com isso queremos trocar sempre com você toda semana. O nosso convidado de hoje é o Rogério Savi de Carvalho. Mas no dia a dia, na rua, nos cantos por onde ele anda, ele é chamado de Tato. Tato de... Tato? Também pode ser, mas na verdade não foi essa origem que o meu irmão Renato deu esse apelido. Você acredita, Nelson, que todo dia do ano tem um santo? E no dia 20 de setembro, o dia que nasci, é o dia de São Eustáquio. Meu pai, que não era católico, brincou que eu iria me chamar de Eustáquio. Ele sempre foi muito brincalhão com apelidos. Eu costumo dizer que meu pai tem um grande talento para pôr apelido nas pessoas, sempre encorajando, elevando, nunca depreciando ninguém. E ele falou não era bullying? Não era bullying. E ele sempre, até ele falou, não chama de Paulinho, chama de Paulão. Ele fala, chame de alguma coisa que aumente. E ele falou que esse vai ser o São Eustáquio, o Eustáquio. E meu irmão tinha 1 ano e meio a mais que eu. Ele é de março de 75, eu setembro de 76. Então ele disse, Eustáquio, Eustáquio, e as pessoas acharam muito estranho e meu irmão ouvia aquilo. Então, quando chegavam para o meu irmão, perguntavam, cadê o Eustáquio? E meu irmão começou a falar Tato. E ele já estava registrado como Rogério, mas eu não consegui escapar, vamos dizer, do Tato. Meu irmão sempre teve 1 ano na minha frente, em tudo que ele foi, eu fui atrás, tanto no curso que fizemos igual, odontologia, os professores me chamavam de Tato. Então, na chamada, e como diferente de hoje, eu entrava na escola já mais velho um pouco, eu entrei no prezinho no Ernesto Monte, próximo aos 6 anos, 5,5 para 6, eu vim saber que eu chamava o Rogério lá. E aí virou Tato? Aí virou Tato. Então sempre... Vocês são em 2? Somos em 2. Meu irmão Renato. Você é o mais novo? Eu sou o mais novo. E eu o Tato. E sempre, geralmente o Tato é o irmão mais velho, né? Geralmente, mas não, lá já começou invertido. E foi muito bom. O Tato é uma coisa fácil. Você que é o mestre da linguagem percebe que a gente abrevia os nomes, né? Claro. Rô, né? Então, o Tato já veio essa abreviação e eu fiquei muito feliz. É fácil, né? Mas pode ser o tato de sensibilidade, você tem que ter tato para falar com a pessoa, né? Qual a memória afetiva da sua infância? Que imagem ou fração ou fato lhe vem quando você remete a esse período? A minha infância foi muito boa. Foi uma infância simples, né? Meu pai é dentista, minha mãe é professora e sempre houve muita honestidade da parte deles de lidar com esse valor do trabalho. Tudo que eles têm, e é pouco, vamos dizer, foi construído com união dessas duas profissões na dedicação. E eu lembro que eu tive muita proteção familiar, muita integração com meu irmão, Renato, que sempre foi um grande amigo para mim, um grande companheiro. Mas fomos gradativamente passando na vida, melhorando como podia, e temos uma família muito unida. Me lembro, Nelson, uma coisa que eu sempre conto. Por que você foi fazer odontologia? Eu ia te perguntar isso. Legal, meu Se amado. você é tão ligado à comunicação, questões sensíveis do dia a dia, conteúdos, música, a gente vai percorrer um pouquinho desses horizontes. Então já antecipo. Por que a odontologia? Nelson, eu sempre frequentei o consultório do meu pai e a sala de aula da minha mãe. Ela me levava, ela dava aula no Plínio Ferraz, depois no Rodrigues de Abreu. Minha mãe deu 32 anos, 31 anos e meio mais ou menos de aula. Minha mãe, Dona Neide. E ela sempre me levou tanto na sala de aula, quanto meu pai me levava no consultório. Eu sempre gostei muito desse ambiente. E uma coisa eu perguntei uma vez, que um colega de sala, ele teve que se afastar da escola. E era um amigo muito íntimo, muito pessoal, ainda criança. E eu quis saber por quê, e eu vi que o pai dele tinha perdido o emprego. E teve que mudar de cidade, alguma coisa assim, procurando emprego. E eu fiquei muito triste, mexido com aquilo, e falei, mamãe, o papai vai perder o emprego? Corre esse risco? Quer ver o nosso país tão problemático, né? E ele diz assim, não, o papai não perde o emprego, o papai tem clientes que aumentam e diminuem, e eu me interessei por essa profissão que não perdia o emprego. Olha só de onde vem. Então, desde muito pequeno, eu falei, eu quero ter uma profissão que não perde emprego. E aí começaram a falar, então, médico, advogado em si. A simbologia para você foi a questão, de certa forma, da segurança. Exato, Nelson. Eu queria ter uma segurança, até porque, assim, eu ficava muito triste de perder essas amizades. E a gente, criança, começa a associar. Então, a falta do emprego leva meu amigo embora, faz a gente mudar. Ter as rédeas na mão. Ter as rédeas na mão, fragiliza o ser humano de uma maneira que é indefensável. E eu gostei da odontologia, achava bonito, não tive medo, não fui apresentado a ela como algo torturante, como muitos de nós entram no consultório.
assim, em pânico, né? Eu sei que é uma coisa muito dolorida mesmo. Não, desculpa, é terrível. Eu estou falando como consumidor, como paciente. Eu sei, meu amado, eu sei que as pessoas têm esse medo e está se perdendo porque realmente você compare hoje um carro de hoje com um carro de 1950, por exemplo, uma televisão, um telefone. A odontologia caminhou para isso também, ela melhorou muito. É claro que você não gosta de tomar uma vacina, uma injeção. Imagina tomar uma dentro da boca. Né? Eu acho, vou falar da questão prática do dia a dia. O cara vai lá, bota você de ponta cabeça, abre a tua boca, que tem milhões de bactérias, vem com uma maquininha perfurante, parece uma britadeira, ataca algo que não está funcionando bem, quer dizer, que não cuidou bem, todo mundo tem algum pontinho, ou pode ter algum pontinho, embora o número de casos tenha caído, felizmente, saúde bucal ao longo do tempo, e vai atacar o nervinho que dói. Isso ainda paga o cara. Era pra gente pagar o cliente, né? Mas, então, foi isso. E eu não tive esse medo, eu percebia que as pessoas estavam tão apavoradas, e eu, como uma criança, não achava. Então, acabei me interessando. Mas quando eu decidi prestar, tentei prestar medicina também, mas aquela sua pergunta no início teve muito sentido. Eu sempre quis ficar muito perto dos meus pais, perto da minha família. Eu sentia que isso é uma proteção muito grande. Inclusive, eu acho que a nossa inteligência emocional é fortalecida por esse laço, pela família, pela amizade, pela religião, qualquer que seja a religião. Então eu me sentia muito fortalecido e pensei, puxa, a nossa faculdade de odontologia de Bauru é tão boa, tem tanto trabalho por aqui, e eu estando perto do meu pai, ele vai me ajudar muito no dia a dia. Então já vou me permitir um recorte aqui, para a gente trocar sempre para quem está em casa. Uma parte das novas gerações estão por uma série de razões, e a gente vai conseguir percorrer todos os caminhos aqui, mas vamos se deter com um no nosso recorte, muito distantes, menos afetivas. Exato. O mundo tecnológico, segundo o Sigmund Bauman, por exemplo, está líquido demais. Sim, ao invés de você trocar afetividades, você está deixando distantes. Nós estamos conversando entre pais e filhos aqui. Legal, legal. Você falou de uma sensação, um sentimento seu, de questão emocional, que lhe fez a diferença. Eu quero fazer algo que me deixe perto dos pais. Os meninos do lado de lá estão ficando distantes. Estão ficando distantes, né? Exatamente. Olha só, a tecnologia, como tudo na vida, ela mostra um caminho bom. Ela mostra possibilidades novas. Eu tenho usado a tecnologia, as comunicações, transmissões ao vivo de palestras, ao favor daquilo que eu acredito que vai unir a família. Fazer eles sentar ao lado de um do outro para ouvir e depois dialogarem. Tento nas palestras que faço, deixar sempre assim, aporeticamente, uma questão. Quem sabe se vocês agora continuarem debatendo esse assunto? Eu sempre proponho. E acredito que nosso universo é dividido em 3 inteligências. A cognitiva, o nosso conhecimento, nossa razão, a emocional e a volitiva, que é o que vem de vontade, que faz a gente fazer. Então, a gente está com essa ligação tão distanciada por um celular, às vezes você manda um recado para o pai que está no quarto, ó, vem almoçar, né? Puxa, mas assim, então eu vou abrir mão disso? Não, você vai radicalizar e abrir mão de uma coisa que é boa. É como se eu dissesse que o dinheiro é mau. Não, ele pode se transformar. Eu costumo chamar o dinheiro de uma carta coringa. Eu pego uma nota que ela pode se transformar em alimento, em pólvora ou em discórdia, mas ela pode se transformar em algo bom. Então, tenho a impressão, não podemos abrir mão, Nelson, da tecnologia. Ela é uma força maravilhosa. Nós estamos sendo vistos aqui por pessoas em todas as partes que podem, pela internet, pela TV. Agora, esse cuidado é muito importante. E o pai, por estar mais amadurecido, por ter mais tempo nesta encarnação de vida, ele tem que associar a isso. Mostrar para o filho que tem hora para fazer aquilo, hora para fazer aquele outro. E a proximidade familiar é o que nos fortalece. Eu costumo sempre perguntar, se morre alguém que você ama muito, qual disciplina vai te ajudar? A geografia, a matemática, a língua portuguesa, o inglês? Não é nesse departamento, você está mexendo com um departamento de emoções e sentimentos. E nós somos isso também. E há uma inteligência que quem fortalece é a segurança, é o ambiente familiar, aquela proteção, é o colo que você... E já que a gente entrou por esse caminho, qual a sua percepção sobre essa questão do jogo da baleia, do adolescente, do jovem estar caindo nessa história? É a questão do pertencimento? É outra relação do ponto de vista da cognição emocional? Ok. Nelson, eu sempre que leio e sabemos na minha religião que o suicídio é a pior das mortes, porque você entra numa fria mesmo. Quem morre, eu acredito que não quer tirar a vida, ele queria tirar a dor, mas como ele não está vendo outra maneira de tirar a dor, então é a vida que vá junto no pacote. Sempre existiu. As mortes
automortes, o suicídio, pode ser através de um jogo, pode ser através de uma seita que coletivamente vão se suicidar. Então, não dá para impedir que haja jogos. Hoje chama baleia, amanhã pode ser outra coisa. O que eu acredito que vai nos fortalecer em nossas crianças e jovens é fortalecer o sistema emocional deles, perceber que alguma coisa não está indo bem. A pessoa que está entrando numa depressão, ela não vai cometer suicídio por não compreender a arte moderna. Ela não comete suicídio porque não consegue fazer um prato gostoso. Não, isso é até estímulo para ela ir. Ela está com uma dor, alguma coisa carregando, que já vem se acumulando. Então eu imagino, esse jogo da baleia é para alguém que já tem uma certa tendência suicida. E o Leandro Carnal, um historiador que eu gosto de acompanhar algumas coisas dele, não concordo com todo o pensamento, mas ele diz que o suicida, a vida dele não valeu nada, então a morte, quem sabe, notada, seja bom. Então ele até brinca, por que você não vai na Índia e toma um copo d'água lá na Índia e morre quietinho? Não, você tem que se jogar de uma ponte, você tem que deixar uma imagem horripilante no Facebook, para que comentem isso. Mas então a gente poderia contribuir aqui, sem querer, lógico, ser especialista, que não é o nosso caso, mas Exato. contribuir como troca, de que a questão não está necessariamente na baleia, então, e Exato. na cor dela, mas no que foi feito antes com Exato. esses jovens em casa. Exato. Por exemplo, não tem perigo algum, eu imagino, da baleia atingir você ou a mim. Eu lamento e vou começar e estou fazendo força para a gente fazer alguma coisa contra esse trabalho. Mas assistência às pessoas que estão demonstrando alguma fragilidade. Perceber aquele jovem muito isolado, e tem especialistas e psicólogos que dizem isso, dá para notar que a coisa não está indo bem, muito separado, só consegue se manifestar pela internet. Então, notar. E os pais, eu fiz um estudo sobre educação e vi que educação é uma coisa tão mais ampla do que a gente pensa em dar bom dia ou boa tarde. Ela envolve tanta coisa. A educação, ela tem que perceber isso, que o jovem, ele está fragilizado e o pai às vezes se distancia dele. Eu brinco de chamar assim, não vamos usar argumento falho contra o jovem porque ele está mais elaborado. Então, às vezes eu escuto os pais falando assim, ó, na tua idade, rapaz, você tem quantos anos? E nem é bom perguntar, você tem que saber a idade do teu filho, né? Eu tenho 13, pai. Ele entrou no 13, começou a idade dos 13, vai até os 19, ou 19. Na tua idade, meu pai olhava para mim e eu já gelava. Ele falou, o problema é seu. O problema é seu porque o seu pai, meu avô, que fez isso com você. Você nunca impôs isso para mim. Então você está se distanciando. E outra coisa, falar, na tua idade eu já estava trabalhando. Outra vez, o problema é seu, eu não preciso trabalhar porque você, o Senhor, não me impôs. Então eu coloco isso. Houve um distanciamento, o pai talvez transfere à escola a obrigação de educar. Isso, moleque, quando na tua idade eu já estava pegando no pesado. Exatamente. E isso, para mim, só distancia. Eu sou um pai teórico de filho jovem, eu sou pai prático de filho novo, meu filhinho tem 6 anos. Tá. E eu tento sempre me identificar com a fragilidade dele. Quando, por exemplo, ele queimou-se, ou bateu a perna, ou bateu a cabeça, fala, papai também queimou uma vez, olha aqui a perna do papai. Poxa, doeu tanto, né? Mas tem uma pomada muito boa. E quando ele for mais jovem, se um dia ele lamentar, por exemplo, o esnobe de uma garota que não quis ir com ele na festa, fala, papai também sofreu tanto, mas existem outras meninas que vão gostar de você e quem sabe essa não era boa. Vamos conversar um pouco. É duro, dói, mas eu vou mostrar essa fragilidade. Fala, que isso, moleque? Meu filho meu não faz isso. Poxa, não pode fazer assim, né? E nem colocar o substantivo na frente do pronome, né? Filho meu. Um outro recorte, como você gosta muito de música, aliás, estudou piano, está no violão, tem estúdio, faz produção relacionado a isso, sendo hobby ou não, isso está dentro de você há algum tempo, eu vou emprestar uma outra questão que a gente teve a oportunidade de fazer matéria aqui na TV Câmara. Entre várias pesquisas possíveis, tem uma pesquisadora que eu costumo lembrar sempre quando precisa, a Flávia Asbar, que ela fez doutorado em psicologia para educação especial infantil, e ela fala da importância dos estímulos multissonoros na primeira infância, de bebezinho até 7 anos de idade. Como foi com você e como você está fazendo com seu filho? Cara, foi muito bacana. Até eles falaram assim, quem da sua família que toca música? Eu tive muita sorte de não assim como os meus pais em si tocarem muito. Mamãe tocava um pouquinho de acordeon, meu pai gosta muito de cantar, faz uma segunda voz muito boa, numa dupla caipira, seria maravilhoso. Mas eu tenho uma proximidade de parentesco com os irmãos Godoy. O Hamilton, o Adilson e o Tuca. Que moço de sorte. Pois é. E eu tive... Só o trilho Godoy. Só o trio maravilhoso de Bauru, né?
E eu percebo assim que no caso do Hamilton, né, cada um tem um dom maravilhoso. O Tuca, por exemplo, ele tem um ouvido absoluto que você bate num copo com uma colher, ele percebe, é um dó sustenido. Uma vez eu brinquei, tim, e eu tava falando pro tio Célio, irmão da Tiete. Tio, que nota é essa? Tim, tim, ele ficou lá. Aí o Tuca jogando bilhar falou, dó sustenido, tio, dó sustenido. Aí nós fomos conferir, dó sustenido. É como mostrar uma cor para ele. Então, todos têm esse talento, mas o Hamilton, na minha opinião, é a maior pianista do mundo. Eu nunca vi nada igual. E digo isso sem estar errando, por entender, porque eu estudei com o Nelsinho Bergamini, um grande amigo e professor, que também estudou no clã. Então eu tive toda essa escola que o Nelsinho trouxe para mim do clã de São Paulo. E dá para perceber que as crianças, por exemplo, autistas, manifestam reações muito boas com música. O Paul McCartney, uma vez, por eu gostar muito desse artista, ele foi visitar algumas crianças e percebia que ao tocar as músicas, ele sensibilizava e tocava. E eu acho, Nelson, você também um grande compositor, também sabe tanto de linguagem e música. Até um pouquinho antes da gente começar, ele estava me dando umas aulas aqui. Imagina. E a gente percebe, toca muito na gente. Acho que das artes em si é a que toca mais diretamente. Às vezes, se nós estamos aqui e começa uma música, pode me enfurecer, me irritar, pode ser boa para você. E com a criança é a mesma coisa. Eu costumo chamar de criança um espírito imortal que iniciou um novo aprendizado, entrou uma nova escola, mais uma oportunidade que Deus oferece a ele para aprender mais, para ser ainda melhor. E a música vai ajudar muito. Na minha casa, por eu ter um estúdio lá, tem todos os instrumentos. Bateria, violão, guitarra, piano, teclado, saxofone, tem as coisas lá. Eu deixo ele à vontade para ver os instrumentos, para tocar, não brincar, não bater com baqueta no piano. Não, a baqueta se bate... Então, e você consegue perceber que a criança nota isso, ela percebe o valor, o respeito, e ela naturalmente começa a demonstrar aquilo. E ao estar dedicado ao instrumento, tem uma frase do Frejá que eu gosto, ele fala assim, tocar um instrumento é sacar limitações. Ele percebe que ele é limitado e naturalmente a nossa curiosidade, a vontade de ser melhor, o estimula a querer gastar um tempo ali. Gastando um tempo com música, Nelson, eu acho que a pessoa fica completamente empregando o tempo dela numa coisa boa. Não fica pensando bobeira, não fica vendo televisão, esse vídeo coagido que nos empurra tanta coisa contra a nossa vontade, interessado em alguma coisa que não é boa. Então, eu acho que essa pesquisadora, essa educadora tem toda a razão. Até os 7 anos, a música, a canção, o contato, a emoção que desperta na gente, vai estimular a gente, alguém mais sensibilizado. Eu acho que o mundo precisava ser um pouco mais sensível e em perceber isso no outro. Quando você escuta a história de uma outra pessoa, é muito bacana porque você se identificando com ela, você vê que aquela pessoa também gostou de coisas que você gostou. Tem uma amiga minha que eu costumo brincar assim, nós tivemos a mesma infância em tempos separados, ela é mais nova que eu, mas ela gostou de coisa muito parecida. Então a gente fala, puxa, como é possível e é bom. E eu tento acreditar que o filho que nasce com a gente é um empréstimo de Deus, o filho é de Deus, como eu sou seu irmão em Deus. Mas os filhos que nós temos foram emprestados para nós aprendermos a cuidar e aprender com ele também e perceber que essa responsabilidade nos é oferecida, é muito grande. Tome cuidado, perceba características boas nele, exalte. Tem um pesquisador chamado J.B. Skinner que ele diz que o elogio, o exaltar da qualidade é muito mais vantajoso do que o depreciar de um erro. Grupos de primatas e macacos foram separados. Quando um macaco fazia uma coisa boa e era recompensado, ele queria sempre melhorar ainda mais. E o grupo que era só punido contra uma coisa errada, não produzia nada, começou a tentar fazer aquilo escondido. Então, você percebe, isso tem que ser notado, tem que ser percebido. E como o Renato Russo falou, nós pais somos crianças como eles ainda. Temos só preços de brinquedos diferentes e queremos só... não deixar que eles errem como a gente, mas fazemos de uma maneira ainda muito equivocada. De que forma ou há caminho para usar a inteligência emocional, aqui como conceito lógico colocado no nosso bate-papo, para a questão de superação de obstáculos, então, já que a gente comentou sobre os jovens lá atrás. Legal. Saber que a vida vai ser utilizada com algumas experimentações de dor, que a dor faz parte da vida, e dor não só de natureza física, e emocional. Sim, a física é tranquila, tem analgésico bom hoje, né? Tem cada anti-inflamatório que depois se você quiser no meu consultório, você não vai sofrer nada. Mas isso mesmo, a dor física, ela provém
de um atrevimento nosso, fui escorregar no escorregador mais alto, fez alguma coisa. Essa é tranquila de passar. Por incrível que pareça, a dor física ela é mais fácil. A dor emocional, essa às vezes, se você ficar alimentando ela dura uma vida inteira. E essa dor emocional, Nelson, eu tento sempre acreditar que é para nos fazer melhores, é para nos deixar mais lapidados. Você percebe, todos nós que tivemos desilusões românticas, né, que você num próximo relacionamento já está mais fortalecido. Você sofreu muito com uma moça, com um rapaz, mas depois daquela relação você já está mais calejada. Isso que eu acho que tem essa função. Mas nós não podemos deixar a dor chegar a tal ponto de aniquilar nossa vida. Essa situação de você falar, não, nunca vai passar, ela não vai passar se você ficar alimentando. Mas a partir do momento que você lida com a dor, tenta retirar da dor algo bom, alguma coisa que possa lhe ensinar, e é possível. Porque, Nelson, às vezes você não percebe assim, nossa, se eu estivesse naquele lugar daquela pessoa, eu jamais faria isso. Como que esse cara faz isso? E você passa por aquilo e age igualzinho, sente a mesma depressão, entra na mesma fossa. Você não tinha aprendido a lidar com isso. Então, a dor física ou emocional vem para nos educar, para nos policiar. Sempre costumamos dizer na nossa doutrina que há dois caminhos de aprendizado, do amor e a dor. Mas o aprendizado é o objetivo final. Se você não aprender pelo amor, Nelson, então paciência, eu vou ter que te mandar uma visita lá que chama dor para te educar. Eu acho que a dor vem para educar, mas às vezes nós nos desesperamos, não sabemos como lidar com ela e talvez não nos sentimos confortáveis em conversar com os pais. Muitas das vezes a pessoa vem conversar comigo por fazer atendimento fraterno e se abre um coração de um problema assim, familiar. Mas você já tentou resolver isso com o seu pai, com sua mãe? Não, eu não converso com eles. Falei, pois é, o não conversar com eles é o problema. Você vai ouvir de mim, mas a minha relação nessa encarnação com meu filho está boa. Eu precisava que você resolvesse isso com o seu pai. Existe até uma constelação familiar, um estudo que fala sobre isso. Então, que mostra essa situação. Você trouxe do seu pai uma característica, precisou que ele fosse seu pai para você. Então, repetição, mitos, distorções, exato. Questões intergeracionais. É bom falar com quem entende, né, cara? Exatamente. É isso aqui que a gente traz com a gente. Então, saber lidar e enfrentar. E o enfrentar não é rasgar o papel, não é chutar o pau da barraca. Não, enfrentar com humildade, reconhecer-se, procurar ajuda. Aliás, a constelação familiar, se você puder usar uma simbologia muito objetiva, é um espelho que está na tua frente e você não enxerga. Exato. Porque não sabe o que veio lá do bisavô, Exato. de coisas que você está repetindo aqui e que talvez até não lhe façam sentidos. Exato. É lamentável, muitas vezes, alguém que entra numa religião espiritualista, talvez todas as religiões sejam, eu fui redundante, são espiritualistas, de explicar tudo só para um lado também. Isso aí é porque você... E descarta uma outra possibilidade. Houve umas pesquisas com ratos, olha só que interessante, Nelson, que foi colocados, por exemplo, colarzinhos para dar choque elétrico, não que aniquilasse o rato, mas que o incomodasse. E toda vez que ele fosse beber água num certo vidrinho, ele recebia aquele choque, ou toda vez que ele recebia, numa mãe. Isso foi se repetindo. Depois de um certo tempo, os filhos daquela geração não tinham mais esse colar e no momento que queriam beber água, tinham a mesma reação. Eles tinham esse trimelique, vamos dizer. Então, perceba, é uma questão de herança, de ligagem, alguma coisa genética, alguma coisa familiar mesmo. Isso vindo em mamíferos, né, roedores, mas em nós há muita situação. E você exemplificou muito bem, colocando esse espelho que a gente nota. Agora, tudo é questão de estudo. A minha vida parece que é assim, ou a minha, nossa, quanto mais profundo você quer estudar, menos território você vê. Quanto mais distante você quer olhar no céu, no espaço, menor é o foco. Isso mostra assim, nós temos que estudar muito, procurar, ouvir, respeitar. Poxa, que bom que tem pessoas estudando esse assunto, que bom que tem outros estudando outro. E nunca descartar. Mas hoje em dia parece que é assim, eu sou de virgem, eu sou de peixes, meu acidente é Áries, meu acidente é Capricórnio. Eu gosto do futebol, eu gosto de basquete. O que você oferece? Isso não tem. Nós estamos vivendo cada um a sua individualidade, o que não é ruim, mas não se escuta Então, ninguém. como posso, pegando essa alça aí, se fisguei ela
para o nosso ambiente. Como posso falar em desenvolvimento do ponto de vista de inteligência emocional se não consigo parar para ouvir o outro? Essa é uma questão que você toca no ponto exato. Como que eu vou desenvolver isso se eu não consigo ouvir o outro? Então, talvez eu tenha que começar a conseguir ouvir o outro, senão não dá para receber. Se evoluir nessa questão. O pré-requisito de uma universidade, eu acho que é o que você tocou. Você tem um pré-requisito para você entrar nessa matéria. Se você não fizer aquela, você não pode passar para essa. E quanto mais você vai aprendendo, você vai vendo que o leque vai se ampliando e vai ficando ainda mais interessante a vida, né? Eu gosto muito de estudar por conta filosofia. Por conta em si, eu ter feito um curso com o Olavo de Carvalho, via internet. Mas não de escola. Eu fiquei um pouco decepcionado, um pouco desapontado por coisas até que ele comentou, de que professores de universidade no Brasil, cara... Mas eu não vou entrar nesse questão. Meu irmão é professor de universidade, eu não quero magoar o Renato, meu amado Renato. Uma boa justificativa. Preciso fazer no nosso recorte da ansiedade, da relação com o tempo e a nossa cognição aqui, um exercício, enfim, de troca aqui, mais objetivo cognitivo talvez. Tá. Eu fui lançando algumas palavras aqui. Você bem sabe nessa falta de técnica da técnica aqui que elas estão esparsas aqui no tempo. Então vou tirar. Tá. Como é que você lida com a intolerância? A intolerância contra minha? Ela é sua. Tá bem. Eu respeito, Nelson. Eu entendo que é uma pessoa, às vezes, como no livro do Olavo, um idiota, não no sentido de alguém voltado para si mesmo, ele não consegue se abrir, então ele não tolera o que é diferente dele. Eu entendo, respeito e tento um caminho para que eu possa mostrar para ele que essa universidade que ele criou para si próprio não está completa, ela não está completamente preenchida. E que ouvir um ao outro, uma frase que eu ouvi do Sri Prembaba, um guru brasileiro, ele disse: a grande universidade da vida é o relacionamento. Então é um com o outro. O cérebro humano, Nelson, cresceu 3 vezes do símio ancestral, muito possivelmente pelo relacionamento. Por que o cérebro humano ou primata cresceu e o cérebro de um chimpanzé, de um crocodilo não? Sendo que tem mais tempo de existência que nós. Alguma coisa não foi motivadora, não teve uma força motriz. E o que se supõe seja essa tolerância, puxa, o Nelson ele bate num assunto que para mim é tão difícil, mas tudo bem, cara, é a área dele, vamos entender, vamos respeitar. Ainda mais se nós nos relacionarmos na mesma casa. Então, quem mora sozinho, o ar-condicionado está sempre agradável. E quem mora com outro já começou a reclamar, está quente. Pronto, eu já tenho que ter essa tolerância. Tolerar é bem viver. Eu sou muito tolerante em certas questões, mas se estou percebendo que a pessoa não tem jeito, eu falo, bom, você está precisando do seu tempo, fique com ele. O que tem do lado de lá para você? Tem uma vida muito maior. A gente sai de um riachozinho e entra num ribeirão. A gente sai de uma rua e entra para uma avenida. Para mim, o lado de lá é tão mais real do que o lado de cá. Para mim, algumas expressões, Nelson, mostram que nós estamos vivendo aqui numa escola, num albergue, uma penitenciária, um parque de diversões, mas não é nossa casa. Nós estamos aqui de passagem para aprender alguma coisa com a dor, com o corpo físico, com a matéria, com o relacionamento. Mas voltaremos para nossa casa. Eu entendo que essa pergunta, o lado de lá, seja o mundo espiritual. E lá vemos realmente o mundo real, o mundo de quem eu sou. Porque eu posso perguntar, Nelson, quem é você? Ou o que é você? Você vai definir os seus valores. Eu sou jornalista, nasci em Itaberá, eu gosto disso, faço assim. Mas você não sabe definir, na verdade, quem você é. E muitas das vezes eu percebo isso. Nós estamos assim. Eu estou dentista, eu estou como homem, eu estou como pai do Henrique, mas não sou essa pessoa. E Jesus, numa conversa no Novo Testamento, provavelmente no Evangelho, ele comenta isso com Nicodemos, um senador judeu. Nicodemos, você sente o vento passar, não sente? Mas você sabe para onde ele vai? Você sabe de onde ele veio? Assim é o homem que é nascido do Espírito. Então ele fala, Nelson, eu estou vendo você aqui agora, eu estou vendo a sua pessoa, mas não sei de onde você vem. Eu não sei de onde vem esse teu talento, cara, com a linguagem, com as palavras, que em poucos minutos você me deu uma aula aqui de construção poemática. É certo falar poemática? Não, né? Mas assim, que eu falo, cara, de onde que você tirou isso? Sendo que você não aprendeu, como que você consegue fazer isso? É porque eu não te conheço, eu não sei de onde você vem, eu não sei as conquistas que você tem. E por que você tem tanto medo ainda de ir lá no meu consultório? Eu sofri muito já, cara, mas não lembro. Então eu acho isso, a vida
espiritual, o lado de lá, é o que somos, é o que me define, é por que eu tenho tanto talento nisso e por que eu sou um fracasso naquele outro. Aristóteles explica a eudaimonia. Da onde vem esse bom gênio? Da onde vem esse talento nato seu? São de existências anteriores, de uma vida a se adquirir conhecimento. E que para essa eu peguei um HD novo, então não me lembro, por misericórdia, do que foi vivido. Eu não lembro na minha relação que tive com você, e se te magoei, se você me magoou. Senão não teríamos tão amigavelmente aqui batendo esse papo. Eu sei que pode ser profundo e amplo e ao mesmo tempo, eventualmente, raso e superficial. Mas o homem é o que entra e sai pela boca? Ah, que legal. Eu acho que, como Allan Kardec falou, o meio influencia, mas não determina. Então você pode hoje estar falando uma coisa porque você está numa posição de um jornalista, um cara muito antenado na política da nossa cidade, entende demais, então as coisas que saem da sua boca estão sendo influenciadas pelo meio em que você foi colocado e se interessou. Mas você poderia estar atuando numa outra parte. Então as coisas que saem da sua boca é o que você é e sente, mas influenciado pelo meio. E esse meio é importante para nos construir, para nos fortalecer e nos formar. Mas aquela questão, né? Jesus falou, é muito mais importante o que sai da boca do que o que entra. Até aquela questão, pode comer carne, não pode? O que vocês veem com isso? Pode, se você se sente bem, se você precisa, nosso organismo físico ainda necessita disso. Mas se você já consegue, já está se desprendendo, por exemplo, é só uma questão, não precisa entrar nesse particular, mas que diz assim, não é muito importante o que você come, ou o que você gosta dentro de um equilíbrio da sua saúde. Mas o que sai da sua boca tem que ser bem pensado. Você não pode soltar uma palavra que fira um coração desnecessariamente. Você tem que saber até ajudar a ele melhorar, a construir, não a destruir um ser humano. Então o que sai da nossa boca está muito influenciado, sim, pelo que somos em espírito, mas pelo meio em que estamos, em que vivemos e que nos interessa também. Somos ainda muito vaidosos, muito interesseiros naquilo que a gente acha que é bom pra gente, pra nossa família, né? Qual o nome do teu pai? Meu papai é Euri, E-U-R-Y. Da mãe? Neide, né? Só que é com Y também, no lugar do I, Neide. Onde você se vê no Euri? Puxa, que pergunta bacana. Eu vejo no meu pai um homem como muito caprichoso, muito sensível, respeitador, inclusive, da opinião de mamãe, que é católica, que queria que fôssemos católicos e fui católico até uma boa parte, esse respeito. Então, no meu pai, assim, ele precisa abrir um lacre de uma coisa. Ele pega um instrumento apropriado para aquilo, ele corta certinho, ele faz e Mamãe não, a mãe pega uma caneta, fura aquilo lá, rasga e está aberto. Então, eu me vejo no meu pai nessa cuidade, nesse respeito, nesse talento, nessa minuciosidade de atender. Não que mamãe não tenha. Onde você se sente na Neide? Na minha mãe. Na minha mãe eu me sinto como uma pessoa muito espontânea, assim, resolve muito rápido as coisas. Às vezes até precisava ponderar um pouquinho mais, mas é muito emotiva, é muito nervosa, no sentido assim, eu até brinco, se um dia eu for atropelado, como fui que eu era pequeno, eu vou falar assim, oi mãe, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Ah, tá tudo jóia, né? Fui atropelado. Fui atropelado. Então ela fala, ai meu Deus, e mesmo assim. Então eu essa impulsividade, esse movimento, eu me vejo muito na minha mãe. E fisicamente pareço com a minha mãe. Eu no início, por ser homem, achava que falar que eu parecia com a minha mãe era ofensivo, pelo sexo. Mas depois não, né? Eu acho que por isso até usei. Por que você usou o Tato Save e não o Tato Carvalho? Não que eu não goste dos Carvalhos, pelo amor de Deus, eu tenho família maravilhosa e maior, mas eu me sinto mais próximo fisicamente e emocionalmente do lado do Save. Meu pai é descendente de uma família muito assim, muito brava, vamos dizer. Os meus tios eram pessoas que assim, o marido bateu em você, vamos lá conversar com ele. E já o lado um pouco da minha mãe não é tanto assim. Mas me vejam bem... São constelações. São constelações. Ótimo que sejam constelações. Que bom. E se eu me encarnei nesse corpo, nessa família, é porque Deus sabe que eu preciso de alguma coisa. E quero tirar deles o máximo que eu puder, sem sugá-los, mas extrair deles, agradecer demais a oportunidade de estar aqui para mais esta encarnação, para mais essa vida e viver o que eu puder de melhor. Sempre, Nelson, você sabe também, mas as pessoas não reclamem muito não, você está no lugar certo, na hora certa,
tudo está planejado. O Chico Xavier, a quem tenho tanto respeito, tanta gratidão, ele falou, na reencarnação não se erra de endereço. É tudo muito planejado, é muito mais planejado do que um pai pensa para pôr um filho numa escola. Para colocar o Henrique na Viver, por exemplo... É tudo muito planejado, mas não tudo determinado. Exato, não. Você pode fazer coisas muito erradas. Você pode encurtar a sua existência. O livre-arbítrio está nesse ambiente. Exato. É isso que Shakespeare, ao falar, Hamlet, ao falar para Horácio, há mais coisa entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a nossa vã filosofia. Então, assim, é o que eu posso ver uma parte tão pequena. É como me dar um mapa, uma lupa para olhar o mapa da cidade de São Paulo. Eu estou vendo aqui a Rua Augusta, mas não estou vendo o congestionamento lá. Então, são esses imprevistos. E a reencarnação, se me permitem falar, é um planejamento de viagem. Nós vamos viajar amanhã? Que hora eu passo na sua casa? Às 6 horas da manhã. Nós vamos chegar em São Paulo mais ou menos umas 7, 8, 9, 9 e meia, 10 horas, estamos lá. Sem pegar um congestionamento, sem furar o nosso pneu. Vamos pousar então naquele hotel que você falou que é legal, vamos pousar lá. Isso, para a gente chegar no Rio de Janeiro a tal hora, porque dali nós vamos dormir, fazemos a entrevista e seguimos. Isso, esse é o planejamento. Mas você pode mudar, eu posso me enfurecer com a viagem, quero voltar e quero parar naquela estação. E não tem importância, tudo é aprendizado. Mas você não pode inferir ninguém, transgredir ninguém, muito menos a si próprio. Então isso é o que eu entendo. Rogério Sábio de Carvalho, muito obrigado por ter feito esse recorte conosco aqui, essa troca. Eu que agradeço, viu? Você sabe que eu sou um admirador seu, eu não precisava dizer isso na frente das câmeras, porque você sabe, mas digo, quando vim para cá e vi que esse bate-papo seria com você, me tranquilizou muito, penso que as minhas orações foram até desnecessárias antes de vir, e estava assim, nesse modo assim, inseguro, porque às vezes um entrevistador quer tirar partes negativas da gente, e são tantas que eu tenho. Mas você soube lidar com a parte que é um pouquinho já melhorada, um pouquinho mais, pelo menos com honestidade estudada para apresentar para irmãos que são de todos os tipos, todas as religiões, todos os gostos, as possibilidades. Aquilo que eu acho que é bom. E eu ofereço de coração aquilo que é bom para mim. Dou a minha palavra para você, Nelson, e para todos que nos assistem. Se um dia eu achar que alguma coisa na odontologia está melhor, eu vou mudar para vocês. Se eu achar que o meu ensinamento pode agora ser melhor por causa de um outro pensamento, eu vou mudar. Eu me despeço como fiz da Igreja Católica, com gratidão, mas não pude mais seguir por ela, porque vi que uma outra coisa, pelo menos para mim, me parecia mais lógica, mais amorosa, mais justa. Então, eu continuo, mas agradeço demais a você. Se puder te fazer outros, voltar a bater papo sobre outros assuntos, para mim é uma alegria, viu? E falar para mim é um dom, é uma oportunidade que Deus oferece para a gente ser rápido na troca de informações. Câmara Livre que agradece a Rogério Sábio de Carvalho. Tato, a cigarra canta pela morte e o zangão morre por amar. Até o nosso próximo Câmara Livre.